Com a palavra, pela ordem, deputado Pedro Kempe. Senhor presidente, eu vou falar aqui mesmo do microfone de apartes, mas preciso hoje fazer aqui um informe sobre a reunião da comissão de deputados que Vossa Excelência indicou para fazer a discussão junto à diretoria da CACEMES e o governo do Estado, para que nós pudéssemos analisar a situação financeira da CACEMES, a crise financeira que ela vem enfrentando, e, ao mesmo tempo, buscar uma alternativa junto ao governo do Estado, no sentido de equilibrar as finanças do plano de saúde dos servidores, sem penalizar ainda mais os servidores que pagam as mensalidades do plano. Nós fizemos uma primeira reunião, senhor presidente, lá na CACEMES com toda a diretoria e tivemos a oportunidade de receber maiores informações sobre a situação financeira do plano. E os deputados todos puderam ali tirar suas dúvidas, questionar o presidente da CACEMES sobre a dívida que ela tem hoje acumulada, e nós discutimos 6 propostas com o presidente da CACEMES para que o plano pudesse equacionar a sua dívida e, ao mesmo tempo, aliviar para o servidor público o pagamento da taxa que foi aprovada na Assembleia, na última Assembleia da entidade. Nessas 6 propostas, discutiu-se, por exemplo, que o governo do Estado fizesse um abono de R$ 45 para quem ganhasse os menores salários. Nós discutimos a paridade na contribuição patronal de 6%, como o servidor contribui com 6%, né? Nós discutimos um aporte financeiro do governo do Estado extra, não é, para ajudar a equilibrar as finanças da entidade. E, dentre todas as propostas, nós levamos para o governador do Estado na última segunda-feira, e o governo do Estado ponderou sobre algumas propostas que não teria condições, por exemplo, de atender a paridade, né? Fazer a contribuição que hoje é de 5,25% para 6%, né, por servidor. O governo disse que não teria condições de fazer isso. A questão do abono também de R$ 45 para os servidores que ganham os menores salários, o governo também achou essa proposta inviável, né? Mas ele analisou que seria justa a proposta de um aporte financeiro extra para a CACEMES, porque reconhecendo o trabalho que a CACEMES realizou durante a pandemia, né? 2020, principalmente, que foi o pico, né? O ano mais grave que nós enfrentamos, e depois, 2021, a CACEMES fez hospital de campanha, ampliou o número de leitos, né? Ela fez vacinação, fez então tomou uma série de providências para atender os pacientes com Covid, aqueles pacientes mais graves que precisavam desse atendimento, né? Segundo a direção da CACEMES, foram gastos R$ 290 milhões no enfrentamento à pandemia, né? Então, isso foi colocado para o governo do Estado. O governo reconheceu a importância que teve o plano de servidores para o conjunto do Estado de Mato Grosso do Sul no enfrentamento à pandemia. Sabemos que a CACEMES tem hoje 10 hospitais no interior do Estado, tem centros de diagnóstico, tem uma série de unidades, né, de atendimento aos servidores, e isso acaba contribuindo com o próprio sistema de saúde do Estado como um todo, né? Porque um hospital
né, do porte do Hospital de Nova Andradina, por exemplo, que atende a região, acaba aliviando, né, a pressão sobre o Sistema Único de Saúde, os hospitais regionais e assim por diante. Então, mediante a essa situação, o governo do Estado anunciou ontem, na reunião que nós tivemos, eu, deputada Lia Nogueira, deputado Coronel Davi, deputado Roberto Rachoca, deputado Lomes Machado, junto com o presidente da CACEMES e também alguns diretores, o governador anunciou que vai enviar para a Assembleia Legislativa, hoje ainda ou amanhã, um projeto de lei para fazer um aporte financeiro de 60 milhões de reais. Isso vai ser parcelado, né? Provavelmente em 2 ou 3 parcelas, e 60 milhões de reais reconhecendo a importância da CACEMES no enfrentamento à pandemia, né? Então, seria uma contribuição extra, justamente porque, na pandemia, a CACEMES não recebeu R$1 a mais, né, para fazer tudo aquilo que ela fez, e atendendo os pacientes de Covid, né? Agora, na reunião, senhor presidente, nós pedimos uma contrapartida da CACEMES para aliviar para o servidor público e buscamos, primeiro discutimos a isenção dessa taxa que foi criada, né? E o doutor Ricardo Ayashi explicou que não é possível fazer a isenção, mas buscamos, então, uma redução. E aí, mediante esse aporte financeiro de 60 milhões de reais, a CACEMES chegou à conclusão que é possível reduzir a taxa, né, que vai ser cobrada de R$ 45 para R$ 35 reais, né? E é importante lembrar que a CACEMES passa a liberar e isentar os servidores do pagamento da do fator participativo, né, das órteses, próteses, materiais especiais, das cirurgias, que o servidor arcava com 20%, né, desses pagamentos. E muitos servidores acabam atrasando o pagamento disso e nem pagam mais. Tem uma dívida de 28 milhões de servidores devendo para a CACEMES, né? Então, a partir de agora, os servidores não vão mais pagar esse fator participativo, né? E vão ter uma redução da taxa que era de R$ 45 para R$ 35 reais. Então, senhor presidente, foi isso que nós discutimos, e eu estou aqui também em nome do deputado Lomes Machado, que é o nosso presidente, que me encarregou de fazer esse informe, dizendo que, com isso, a nossa comissão encerra os trabalhos, né, e com um resultado positivo. Com isso, a CACEMES recebe esse aporte, nós vamos aprovar aqui na Assembleia o projeto de lei, né? Vai reduzir a taxa de R$ 45 para R$ 35 reais, vai isentar o fator participativo, e eu acredito que foi um resultado satisfatório. A Assembleia fez o seu papel, ela teve uma participação muito importante, fazendo a interlocução com o governo, e nós nos prontificamos a acompanhar daqui para frente, né, como que vai ser a aplicação do recurso, como é que vai ser daqui para frente o comportamento das finanças da CACEMES. O doutor Ricardo Ayashi também lembrou que espontaneamente, senhor presidente, espontaneamente ele foi até o Tribunal de Contas do Estado e pediu para o Tribunal de Contas fazer uma auditoria, um levantamento de todas as finanças, dos balancetes da CACEMES, isso por uma iniciativa da própria diretoria da CACEMES, para que as contas fiquem abertas, claras, né, para a sociedade. E o Tribunal de Contas tem expertise, tem técnicos, né, qualificados para fazer esse estudo
do comportamento das finanças da CACEMES nos últimos anos e, com isso, contribuindo ainda mais para que o plano possa buscar o equilíbrio financeiro e continuar sendo um plano de excelência, né, no atendimento à saúde dos servidores. Então, está aqui, senhor presidente, a prestação de contas do trabalho que a nossa comissão realizou e anunciando que o governo protocola o projeto e essa casa vai discutir e aprovar. Muito Deputado, obrigado. só para... Queria que o senhor aguardasse até para se tiver algum... ainda ontem, o deputado Londres, que é o presidente da comissão, passou esses informes, né, e, além disso, não sei se foi com ele ou foi com toda a comissão, mas que é possível uma avaliação daqui a 4 meses, 120 dias, isso, a avaliação financeira, principalmente por causa do pagamento dessa contrapartida que não vai acontecer, o pagamento, o aporte do governo do Estado, que está vindo uma lei para cá, e que essa comissão, então, o senhor falou que ela encerra os trabalhos, ela não encerra os trabalhos, ela vai continuar como comissão temporária. Outra coisa que o deputado Londres já destacou é que ele recebeu os requerimentos que foram feitos aqui na casa, já nomeou relator e já encaminhou os requerimentos também para a CACEMES, para que sejam respondidos os questionamentos dos deputados via essa comissão. O deputado Londres fez o compromisso de que ele dará retorno e dará continuidade com relação a isso. E eu queria destacar a grandeza do parlamento e o que significa isso. Se nós não tivéssemos aqui, de vez em quando algumas pessoas entendem mal quando um deputado questiona o outro, não concorda com o outro, mas essa é a grandeza do parlamento. Entre nós, se não tivesse tido o questionamento, de repente, do deputado Rafael, do deputado João Henrique, talvez a gente não tivesse feito a comissão, não tivesse contribuído com esse debate e chegado, né, Coronel Davi, a essa conclusão de já... talvez não aquela expectativa de todos, mas já diminuir a contribuição, ver a possibilidade de daqui 120 dias ser menos participação familiar. Então, assim, o agradecimento a todos os membros da comissão, a todos os deputados e até aos deputados que trouxeram o debate para casa. Este é o Parlamento sul-mato-grossense. Eu agradeço o trabalho de toda a comissão. Senhor presidente, apenas para retificar aqui a minha fala, nós não encerramos a comissão, ela continua existindo. Nós encerramos essa primeira fase, né, da negociação com o governo e etc. Mas nós discutimos, o deputado Ali está aqui, né, nós discutimos, deputado Coronel Davi também, que daqui a 4 meses nós vamos nos reunir novamente com a CACEMES para avaliar, né, o impacto desse aporte financeiro, o que isso significou, se aliviou a dívida, etc. E a comissão vai estar à disposição de todos os senhores deputados para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho de acompanhamento, né, do plano dos servidores. Muito obrigado, presidente.